Mais uma vez, abrir a palavra de Deus. Desta feita, vamos fazê-lo em Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Mas antes de passarmos para a exposição, eu queria fazer um esclarecimento com relação ao que foi dito ontem, né? A nossa palestra ontem teve por título Os Passos da Justificação. Obviamente, para que não fique nenhuma dúvida, entendemos com isso os elementos que constituem o ato justificatório e não uma sequência temporal de etapas pelas quais Deus vai tornando alguém progressivamente justo. Então, a pressão teológica ela é muito importante. A justificação ela não é um processo, mas é um ato judicial definitivo e completo da parte de Deus, certo? Diferente da santificação, a justificação não é um processo. Então, seria melhor dizer 4 aspectos da justificação, que é o caminho ali pelo qual Paulo apresenta a justificação didaticamente, para evitarmos uma impressão de 4 etapas cronológicas, ok? Então, só para lembrar, a estrutura que fizemos foi a justificação é sem obras da lei, ou seja, a exclusão do mérito humano, mediante a fé, que é o instrumento da justificação, gratuitamente por sua graça, ou seja, a fonte da justificação, e Cristo, o fundamento, né? Em Cristo o fundamento meritório da justificação. Bom, então eu queria deixar esse esclarecimento aqui para que não fique nenhuma ambiguidade relacionada ao que foi dito ontem. Eu quero então ainda tratar sobre esse aspecto judicial da justificação, mas dessa feita faremos à luz deste texto que vamos considerar esta noite, que se encontra num livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, do versículo 33 ao versículo 41, onde diz assim a palavra de Deus. Chegado a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactano, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam ouvindo isto dizia, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai-o, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava à frente dele, vendo assim que expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estava também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, os quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanharam e serviam, e além destas muitas outras que havia subido com ele para Jerusalém. Até aqui. Nós temos aqui, no Calvário, a presença do próprio Pai. Fica muito evidente durante essas 3 horas de sofrimento na crucificação do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu vou intitular o tema desta noite como o Deus no Calvário, certo? Deus no Calvário. E a minha tese é que Deus estava ali, no Calvário. E eu não me refiro ao Filho, que também é Deus, mas ao Deus, o Pai. Deus estava todo o tempo ali, porém não para defender seu Filho, não para fulminar
os blasfemos. Ele estava ali para julgar os nossos pecados. Ele estava ali para julgar em Cristo os nossos pecados. Estava ali usando soberanamente o sofrimento do seu filho para a sua própria glória e também para a justificação, benefício do seu povo. Devemos então contemplar a cena da cruz à luz das palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Veja o que diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Deus não estava ausente, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, Deus estava também ali trabalhando ativamente em nossa reconciliação através do Filho. E é isso que vemos aqui em Marcos, na passagem que vamos estudar nesta noite. A passagem se divide em 4 cenas, não vou explorar exaustivamente cada cena, mas eu quero me deter mais em alguns aspectos da narrativa. Deus, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui no versículo 33, que Deus estava no Calvário julgando o seu filho. Depois, nós vamos ver no versículo 34 que Deus estava julgando, estava no Calvário executando o seu filho. E, em terceiro lugar, no versículo 37, Deus estava presente, abrindo uma porta de acesso para ele mesmo, por meio do seu filho. Bom, em primeiro lugar, Deus estava no Calvário julgando o seu filho. Diz aí que chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Das 9 horas ao meio-dia, o Calvário havia sido um lugar muito movimentado. Os soldados tinham cumprido as suas tarefas, como os versículos 22 a 27 nos mostram. Os transeuntes haviam blasfemado, os principais sacerdotes e os escribas haviam escarnecidos, os ladrões haviam proferido as suas injúrias, apesar de um deles ter se arrependido. Jesus tinha dito as 3 primeiras palavras. Então, ao meio-dia anoitece. Algo estranho, de caráter muito dramático. Repentinamente, o céu escurece. O próprio fato dos evangelistas mencionarem essa escuridão mostra que ela deve ter sido intensa e inesquecível. Além disso, ela ocorreu quando menos se esperava, ou seja, ao meio-dia. E se prolongou por 3 horas. Muito tem sido escrito a respeito dessa escuridão, o que é que provocou, qual foi a sua extensão, ela teve algum significado. Certamente que a primeira pergunta, né, o que a provocou, pode ser respondida de maneira muito simples, né? Deus a provocou. Esse é o fator primário, né? Deus está presente, executando o seu decreto e a sua providência ativamente, né? O meio que Deus usou para trazê-la é uma resposta completamente satisfatória a respeito disso, é impossível. Lucas 23, versículo 44 e 45, aparentemente fornece uma possível resposta para a pergunta que estamos fazendo, né? Ele diz aí que o sol se escureceu. Então, tratava-se de um eclipse solar. Mas, em primeiro lugar, essa interpretação não é completamente certa, pois há algumas variantes. Segundo, se aceitarmos que o eclipse é a palavra correta, ela pode não referir-se a um eclipse no sentido técnico e astronômico, como entendemos hoje, né? Por isso, fica difícil de bater o martelo nisso. Mas veja, esse ponto aqui não é tão importante, né? Mas o mais importante é a sua extensão. Diz aqui que ela alcançou toda a terra, e entendido aqui, terra, toda a terra de Jerusalém, a terra de Israel.
toda a terra. No nascimento do Filho de Deus, houve uma grande claridade no meio da noite. Na morte do Filho, nós temos aqui um contraste, houve grandes trevas ao meio-dia. Mas a pergunta mais importante é, o que Deus queria mostrar com essas trevas? Esse é o ponto mais fundamental que temos aqui. Frequentemente nas Escrituras, trevas são símbolos de julgamento de Deus contra o pecado. Certo? Obviamente que isso não é sempre, mas frequentemente é um símbolo do julgamento de Deus contra o pecado. A escuridão se associa com o pecado e a ira de Deus contra o pecado. Nós vamos ver isso muitas vezes nas Escrituras. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, falando para aqueles que seriam condenados ao inferno, ele dizia, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Deus é luz, diz João, escrevendo a sua epístola, e onde ele está, não há trevas. Existem muitos textos nas Escrituras, né, que podemos ver essa associação. Por exemplo, falando da chegada do dia do Senhor, o dia do juízo. Um dia do juízo que virá sobre o mundo inteiro. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 5, versículo 18 e versículo 20. Capítulo 5, versículo 18 e versículo 20. Veja o que diz aí. Ai de vós, que desejai o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas. É a minha tradução diz, né? É dia de trevas. E não de luz. Mas, eu estou lendo a partir do versículo 18, tá? Capítulo 5, versículo 18. Como se o homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como entrando na casa, encostando a mão na parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Vamos para Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade ou trevas. Algumas traduções vai trazer trevas ou dia de noite, né? E negrume, dias de nuvens e aí densa trevas. Agora, o texto mais significativo, que está intimamente ligado com o texto que nós lemos, de Marcos, está em Êxodo, capítulo 10, versículo 21. É a conexão mais significativa que encontramos nas Escrituras com essas trevas que se estendeu na terra durante a crucificação registrada em Êxodo, em um evento que antecedeu a Páscoa. Diz aí no versículo 21, vamos ver Êxodo, capítulo 10, versículo 21. Lembrando que este evento aqui é o evento que antecede a Páscoa. Acompanhe comigo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que não possa apalpar. E aí no versículo 22 diz assim: estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Perceberam aí? Houve trevas por 3 dias. Note a conexão. A morte dos primogênitos e
trevas que duraram 3 dias. Foi depois desse tempo de escuridão que Deus então estabeleceu a Páscoa. Na festa da Páscoa, os judeus deviam sacrificar um cordeiro no crepúsculo da tarde, que seria o substituto pela vida dos primogênitos em Israel. O anjo da morte sairia pela terra do Egito, porém, quando ele olhasse para a casa que estivesse pintada com o sangue do cordeiro, ele então passava por alto. Quando tinha ali nas umbrais da porta, o anjo passava por alto. Ou seja, ele passava, ele fazia uma Páscoa, ele passava adiante, deixava ali, poupava aquela família. Essas famílias que, por fé, crendo então na promessa de Deus, na providência de Deus, crendo então nisso, eles então fizeram, em obediência a Deus, fizeram isso, crendo nisso, elas foram poupadas. Elas foram poupadas. Esse período de 3 horas de trevas, no Calvário, está intimamente relacionado com aquelas trevas que cobriram a terra do Egito por 3 dias. Naquele exato momento, onde Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, estava sendo sacrificado no altar da cruz. Sim, Jesus é o Cordeiro Pascal. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 5. João, quando vê o Senhor Jesus vindo, diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Marcos nos diz, adiante, que o Senhor Jesus Cristo expirou na hora 9ª. Segunda forma dos judeus é contarem as horas às 3 da tarde, na mesma hora em que eram sacrificados os cordeiros da Páscoa. Deus cobriu a terra com esse manto de escuridão, para mostrar de forma visível o que estava acontecendo a nível espiritual na cruz. Cristo estava ali como nosso Cordeiro, como nosso substituto. Cristo como a nossa Páscoa. Foi sacrificado por nós. Ele estava ali recebendo em nosso lugar todo o peso da ira de Deus que nós merecemos pelos nossos pecados. Para quê? Para que pudéssemos ser declarados justos, absolvidos no tribunal de Deus. A escuridão, então, simbolizou esse julgamento, o julgamento de Deus sobre os nossos pecados. A sua ira consumindo-se no coração de Jesus, para que ele, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais amarga, mais intensa, a aflição mais indescritível e o abandono e o isolamento mais terrível. Ser completamente abandonado em densas trevas. O inferno, então, veio até o Calvário nesse dia e desceu sobre o Salvador. Ele experimentou os seus horrores em nossos lugares. Essa é a mensagem do Evangelho. Muitas vezes podemos ser tentados a querer pregar o Evangelho através de argumentos científicos, através de argumentos filosóficos. Porém, ninguém vai ser convertido por ouvir um argumento científico, ninguém vai ser convertido por ouvir um argumento filosófico. Porque o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, é este Evangelho. É Deus, o Deus Santo, derramando a sua ira sobre o justo pelo injusto. O Evangelho é um anúncio do que Deus fez na história através do sofrimento e morte do seu Filho, para que pudéssemos ser declarados justos no seu tribunal. Isso é que é o Evangelho.
Note que Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios, diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. Ou seja, essa morte, ela foi anunciada desde o Antigo Testamento, para que não tenhamos nenhuma dúvida quanto à identidade messiânica do Senhor Jesus Cristo. Escute o que muitos chamam de o Evangelho segundo Isaías. A impressão que dá é que Isaías foi para debaixo da cruz e começou a escrever. Claro que não foi isso que aconteceu, mas é a impressão que dá. Escrito 700 anos antes de Cristo, Isaías 53, não somente descreve com riqueza de detalhes a agonia do Messias no Calvário, Davi também faz isso no Salmo 22, dando mais outros detalhes, mas também nos oferece a melhor exegese da Escritura do que realmente aconteceu na cruz. Ele diz assim: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, conforme lemos lá em Romanos 5, o castigo que nos traz a paz, que não é uma sensação de bem-estar, é paz, é a reconciliação. Nós estávamos em guerra, mas essa guerra cessou. Estamos em paz com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, naquelas trevas, naquelas densas trevas, sobre ele, a iniquidade de nós todos. Não era pelos pecados cometidos por ele que ele estava sofrendo. Mas, mesmo assim, no verso 10 de Isaías 53 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso que é tão importante termos precisão teológica. Às vezes as pessoas dizem assim: eu acho que o arminianismo é apenas um desvio assim não significativo. É muito significativo. Porque quando falamos que a obra de Cristo ela não é completa, no sentido de que o homem pode então decidir por ele mesmo, resistir a este chamado, ou que Jesus Cristo de fato não morreu pelo pecado do seu povo, mas ele possibilitou a salvação. Isso não é um mero erro teológico. Isso é um desvio gravíssimo. Sobretudo, um ataque à doutrina da justificação pela fé somente. Que ensina que a obra de Cristo foi perfeita. Ele viu o penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. O justo, que justificou a muitos. Muitos aqui, obviamente, se refere a todos aqueles a quem ele veio salvar. É por isso que seu nome, o anjo diz assim: o seu nome será Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Quando João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele usa uma palavra grega interessante. Airon, que quer dizer tirar carregando. A implicação é que Jesus tira o pecado do seu povo, carregando sobre ele mesmo.
É exatamente isso que Isaías diz aqui. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Na cruz, toda a eternidade de sofrimento que deveríamos receber, pense nisso. As doutrinas mais básicas, nós muitas vezes passamos apressados por ela porque estamos acostumados a ouvi-las constantemente, mas elas são as mais profundas. Pense sobre isso. Amanhã é o dia do Senhor. É um dia que você vai estar livre de todas as coisas que são necessárias, mas que nos ocupa bastante. Mas amanhã você está livre desses afazeres secundários. E você vai ter tempo para descansar o seu corpo, sua alma, e durante esse momento de deleite, pense sobre isso. Na cruz, toda a eternidade do sofrimento que você e eu deveríamos receber por causa dos nossos pecados, foi condensado nessas 3 horas e foi derramado sobre ele. Mas como é que se pode sofrer 3 horas de um castigo eterno? Ele podia receber uma quantidade infinita e eterna da ira, porque ele é uma pessoa infinita e eterna. Sua capacidade para tudo é eterna e ilimitada. Porque aquele que está na cruz é verdadeiramente Deus. Veja, Jesus não é uma apresentação ou uma representação. É como se ele tivesse assim, aí Deus Pai, depois ele se transforma no Deus Filho. Ou uma versão, não, ele é a pessoa, uma pessoa distinta do Pai. Mas substancialmente é verdadeiro Deus. A segunda pessoa da Trindade. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Sua capacidade para tudo é eterna e ilimitada. De modo que nessas 3 horas de densas trevas, Cristo sofreu milhões, 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 milhões de infernos. De maneira que Deus não estava ausente. O Deus Pai não estava ausente no Calvário. Mas ele estava ali, como Rei do Universo, julgando e castigando o seu próprio Filho pelos nossos pecados. Dando ao mesmo tempo a demonstração da sua soberania e de amor incompreensível, da sua justiça e da sua misericórdia. O amor divino triunfou sobre a ira divina mediante o sacrifício divino de John Stott. A cruz foi simultaneamente um ato de juízo e de anistia, de severidade e de graça, de justiça e de misericórdia, ao mesmo tempo. O Senhor, o Salvador, teve que beber esse cálice do juízo sem que uma gota sequer de misericórdia fosse colocada nela, para Cristo. Para que nós hoje pudéssemos desfrutar do cálice da salvação sem uma gota de juízo. Coisa maravilhosa, né? O justo pelo injusto. Ele teve que experimentar o julgamento do Pai para que pudéssemos experimentar a bênção de sermos absolvidos, declarados justos. Ele foi desamparado, completamente desamparado, para que pudéssemos ser adotados e seguros. Isso me leva à segunda cena. Deus estava no Calvário, desamparando seu filho. Veja aí em Marcos 15, versículo 33 e 34. Diz que a hora nona, Jesus em alta voz disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu,
A gente está tão acostumado com isso que, às vezes, isso não nos choca, né? Mas imagina, o filho está dizendo isso. Deus meu, por que me desamparaste? Isso é algo que você e eu nunca mais, desde que fomos declarados justos, podemos dizer. Por que me desamparaste? Já são 3 horas da tarde. Vamos voltar lá para a cena. Já são 3 horas da tarde. O Senhor Jesus Cristo havia passado 6 horas na cruz. Nas últimas 3 horas, ele já havia experimentado todo o peso da ira de Deus, simbolizado ali naquela escuridão. E nesse momento, citando o aramaico as palavras do Salmo 22, em alta voz, ou seja, gritando, Deus, o Pai, estava ali, porém não estava para consolar o seu filho, mas para castigar nele os nossos pecados. Um total desamparo. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim, que ele tornou-se maldição por nós. Ou seja, ele se torna maldito, o maldito de Deus. Veja, o justo, o maldito de Deus por nós. O Deus Pai derramou, o abandonou ali naquele denso juízo. E ele foi feito maldição em nosso lugar. Cristo se tornou maldito em nosso lugar, pois somente ele tinha condições de levar sobre si a condenação dos nossos pecados e satisfazer a justiça de Deus. Falamos ontem, né? Que há um dilema. Como é que um Deus justo pode receber pessoas injustas e declarar essas pessoas justas? Ora, se um juiz declarar alguém, né, justo, dizer assim, ó, você não deve nada à justiça, você pode inclusive ser até presidente, governador, né, enfim, você está pronto, está perdoado. Nós ficamos indignados. Por quê? Porque nós não gostamos disso, né? De ver injustiça. E nós somos pecadores. Imagine um Deus santo. Ele jamais inocente o culpado. Mas ele declara, a mim e a você justo. E agora nós entendemos como é que ele mantém a sua justiça e ao mesmo tempo justifica o ímpio. Ele não deixa de punir o ímpio. Ele pune o ímpio no seu justo filho. Cristo se tornou maldito em nosso lugar. E não podia ser diferente, porque somente ele tinha condições de levar sobre si a condenação dos nossos pecados e satisfazer a justiça de Deus. Ele não tinha obrigação de fazer isso, mas ele fez por nós. Sua crucificação também indicou que ele se fez naquele momento um maldito, pois a Bíblia diz, porquanto, lá em Deuteronômio capítulo 21, porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. É aquele a quem Deus rejeita. Jesus, enquanto cumpridor de sua missão na cruz, ele era o maldito de Deus. Mas não por ser alguém inescrupuloso, ou um pecador, ou qualquer coisa do tipo, mas por ter levado sobre si cada pecado, meu e seu. O pai virou as costas para o filho. Como diz Sproul, o pai lhe virou as costas, lhe removeu a paz. Ele foi desamparado. Na cruz, não apenas foi a justiça do Deus Pai que foi satisfeita. Na cruz, Jesus removeu os nossos pecados, levando consigo. Como ele fez isso? Tornando-se maldito e, consequentemente, desamparado. Note que ele não foi amaldiçoado. Ele tornou-se maldição por nós. A sua alma clama por aquele que ele chama de Deus meu. Mas o seu Deus, seu Pai, não lhe responde.
E de maneira que esse clamor agonizante é interpretado no contexto do Salmo 22. Note, lá no Salmo 22, o salmista, um salmo profético, fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acha longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Para o servo sofredor, com a alma soberbamente sensível, esse isolamento terrível foi de fato agonizante. Ainda mais diante do fato de que somente algumas horas antes ele tinha dito aos seus discípulos: eis que vem a hora, e já é chegada, que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Um pouco mais tarde ele acrescentou em sua oração sacerdotal: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse o mundo. Agora o Pai não responde, mas deixa-o nas mãos dos adversários. Reflita mais uma vez: todos os abusos, todos os sofrimentos que Jesus já tinha enfrentado nesta mesma noite, é de causar surpresa que agora não é de causar surpresa que agora ele clame: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi completamente abandonado. E mais uma vez nós vemos aí no versículo 35, 36, uma cena tão dramática que vira a maldade humana. Ele, como disse o profeta Isaías, ele foi o mais desprezado de todos os homens, porque ele foi desprezado por todos, até por seus amigos, mas o mais grave, ele foi desprezado pelo próprio Pai, nesse momento, na cruz. Se você em algum momento diz assim: ninguém gosta de mim, eu sou tão desprezado, olhe para Cristo. Ele foi completamente desprezado, o mais desprezado de todos os homens. Mas no versículo 15, capítulo 15, versículo 37, Deus estava no Calvário executando o seu filho. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Logo após ter tomado o vinagre, Jesus entregou o seu espírito voluntariamente. Note o grande brado. Isso vai aparecer em Mateus 27, em Lucas 23. Isso mostra que o servo sofredor não apenas permitiu que sua vinda findasse, ele entregou o seu espírito voluntariamente. Ele morreu voluntariamente, derramando a sua vida. Ele clamou, entregando o seu espírito. Jesus sabia que o que estava fazendo quando ofereceu a si mesmo como sacrifício voluntário. Ofereceu-se e o juízo caiu sobre ele, ceifando a sua vida. Quando a minha filha mais nova era pequena, muito pequena, ela me fez uma pergunta que, na época que eu estava no seminário, a princípio me deixou um pouco embaraçado. Crianças nessa idade, 3, 4 anos, faz perguntas teológicas muito difíceis. Ela disse assim: pai, Jesus é Deus? Quando faz esse tipo de pergunta, você já fica com a orelha em pé. Ih, rapaz, já vem coisa aí. É. E Deus pode morrer? Eu digo: ih, rapaz. Não. E por que Jesus Cristo morreu? É a bronca, né? Bom, Jesus Cristo morreu porque ele assumiu a natureza humana. A morte é a separação do corpo da alma, essa separação violenta do corpo da alma. Ao assumir a natureza humana, com as suas fraquezas, porém sem pecado, ao assumir a natureza humana, ele se coloca nessa condição de humilhação, de fragilidade. E é por isso, então, que
houve uma separação violenta do corpo da alma. Jesus Cristo, de fato, morreu. Não foi uma morte aparente. Ele, de fato, morreu. Morreu ali e a sentença foi executada. Aquilo que foi dito a respeito do seu povo, todo aquele que pecar morrerá, foi executado, essa sentença foi executada sobre o justo, na cruz do Calvário. Nada mais é necessário, a obra estava completa. Mas diz ali, no versículo 38 e 39, que também o próprio Deus estava presente no Calvário, abrindo por meio do sacrifício e da pessoa bendita do nosso Salvador. Obviamente, toda sua obra, não somente sacrifício, abrindo uma porta de acesso para ele mesmo. Diz aí no versículo 38 e 39 que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O centurião que estava na frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Qualquer meio secundário que possa ter sido usado para efetuá-lo e não mencionado seria fútil da nossa parte tentar especular a respeito de como esse véu se rasgou. Mas duas considerações deixam evidente o significado simbólico deste acontecimento do véu se rasgando. Primeiro, ele ocorreu exatamente no momento da morte de Jesus. Isso é significativo. Segundo, como é explicado lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e versículo 20, por meio da morte de Cristo, o caminho para o Santo dos Santos, ou seja, o Santo dos Santos era o quê? Era o local do encontro. Esse encontro que foi perdido no Éden e que tinha esse momento do encontro. Ou seja, o próprio céu. Porque o céu, ele é céu, não é porque não tem sofrimento, não tem nada. O céu é céu porque é onde Deus está presente com o seu povo. É por isso que os puritanos costumavam dizer que o dia do Senhor é um pedacinho do céu, né? É um antegosto do céu. Porque é o dia, né, onde temos aquele encontro especial, a solene convocação. Mas voltando aqui, rasga-se o véu, está aberto para todos aqueles que creem, que se refugiam nele. Hebreus 4, versículo 16, ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Tenhamos confiança de entrar nos santos dos santos por um novo e vivo caminho pavimentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo abriu um novo e vivo caminho. Nesse exato momento em que os sacerdotes estavam sacrificando no templo centenas de cordeiros para a Páscoa, precisamente às 3 horas da tarde, quando o cordeiro pascal estava morrendo na cruz do Calvário, abrindo lado a lado uma avenida de salvação, uma avenida de reconciliação por meio do seu sangue. E aí então somos chamados, no versículo 39, a agir ou reagir corretamente ao sacrifício do Filho de Deus. Porque Marcos não se conforma em nos dar um relato histórico deste evento, mas nos fala também como devemos reagir a ele. Veja aí no versículo 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O centurião tinha visto como Jesus havia se comportado no meio de
todas as iniquidades, as grosserias praticadas contra ele. E agora ele ouviu aquele brado em alta voz. Foi um brado de confiança por meio do qual Jesus voluntariamente submete-se à vontade daquele que ele chamava de Pai. O centurião também deve ter ouvido como os líderes judeus, falando entre si, tinha caçoado da alegação de que Jesus havia feito, dizendo ser o Filho de Deus. Nós podemos ver lá em Mateus 27, versículo 43. Será que ele também ouviu Pilatos, quando examinou Jesus, ouviu a respeito disso? Além de tudo isso, o centurião viu e deve ter sentido a reação da natureza à morte de Jesus. Pensa no terremoto, nas rochas se fendendo, os túmulos se abrindo. Está tudo registrado lá em Mateus, capítulo 27, versículos 51, 52 e 54. O centurião, então, combina todas essas impressões. E apesar de Marcos enfatizar a impressão deixada sobre ele, a maneira pela qual Jesus Cristo morreu, esse homem já devia ter ele devia ter visto centenas de mortes. Mas ele sabia que até então ninguém havia morrido como Jesus. De certo, ele participou de todas as zombarias que fizeram com Jesus. Mas ele também viu como Jesus perdoou o ladrão na cruz. O ladrão, não é um bom ladrão, não tem ladrão bom. Quando aquele ladrão reconheceu o seu pecado, e Jesus Cristo disse, lembra, e ele disse assim, o ladrão disse, né, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele viu tudo isso, ouviu tudo isso. Esse centurião talvez não fosse um judeu, certamente não era. Seu coração não ficou endurecido em relação a Jesus, como muitos judeus ali estavam, sobretudo os líderes judaicos. Portanto, quando tudo se consumou, ele exclamou, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ele é quem disse que era. Esta é a reação. Isso tem uma importância capital no Evangelho de Marcos, porque o Evangelho começa dizendo, princípio do Evangelho do Filho de Deus. Ao longo do Evangelho podemos ver como os demônios reconhecem a Jesus como sendo o Filho de Deus. Como o próprio Deus, o Pai, reconhece na sua missão, na ocasião do seu batismo, identificando ele mesmo como Filho de Deus. E nesse momento, não havia um só homem no Evangelho de Marcos. Notem isso. Nesse momento não havia nenhum só homem no Evangelho de Marcos chamando Jesus do Filho de Deus. E Marcos coloca, então, registra um soldado romano, um gentil, reconhecendo, porque naquele momento esse homem estava ilustrando a razão pela qual Cristo estava morrendo na cruz do Calvário, para salvar pecadores como eu e como você, para levar pecadores a ter os seus olhos abertos e reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus. É como se Marcos estivesse dizendo aos leitores do seu Evangelho, e quanto a você? O que vai dizer? Vai reagir com indiferença diante da morte de Jesus? Ou vai reconhecer como esse centurião, que ele realmente é o Filho de Deus que deu a vida para justificar pecadores? Pois bem, há muita coisa que podemos extrair deste relato. Em primeiro lugar, esse relato nos ensina sobre a justiça e a santidade de Deus. Você quer saber qual é o alcance da justiça e da santidade de Deus? Olhe para a cruz. Se porventura você acha que Deus faz vista grossa para o pecado, olhe para a cruz. Quem poderia imaginar que o sofrimento de um homem justo redundaria na glória de Cristo e o benefício do seu povo?
Olhe para o Filho de Deus morrendo pelos nossos pecados. E você se dará conta que Deus não olha para o pecado como se fosse uma piada, uma mera brincadeira. Para o nosso Deus, o pecado que cometemos, que muitas vezes com tanta facilidade, que flertamos descuidadamente, para Deus é algo tão sério, que para nos reconciliar consigo mesmo, para nos declarar justos sem comprometer a sua justiça, ele então levou o seu filho à morte mais horrenda na cruz do Calvário. Quão sério é a santidade de Deus? Como Deus abomina o pecado? Olhe para Cristo sofrendo a agonia de mil e milhões de inferno na cruz. Nos ensina aqui a santidade e a justiça de Deus. Segundo lugar, ensina sobre a natureza do amor de Deus. Esse relato nos ensina de forma impactante a verdadeira natureza do amor de Deus. Não podemos entender o amor de Deus enquanto não entendermos a sua ira, o seu juízo. A ira de Deus sobre quem comete pecados. O pecador. Deus tem, por causa da sua justiça, teve que punir o seu filho. Mas, ao mesmo tempo, mediante a obra do seu filho, ele demonstra também o seu amor, sem abrir mão da sua justiça. Diz lá em João, capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Abra novamente lá, em Romanos, capítulo 5, o texto que foi lido na devocional, no momento que estava nos preparando. Lê novamente Romanos, capítulo 5. Venha comigo, Romanos, capítulo 5. Veja o que diz assim, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando vós reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Versículo 8, ele diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos aí a maior expressão do amor de Deus, na cruz do Calvário. Veja, tudo isso está relacionado a esse ato. Essa declaração de justiça está associada a esse amor misericordioso de Deus. Muitas vezes podemos ser tentados diante das circunstâncias, pensar assim, eu acho que Deus não me ama. Olhe para a cruz. Veja o que ele fez. É assim que ele nos ama. É assim que ele nos ama. Nós fomos comprados por preço. Terceiro lugar, irmãos. Ainda tem mais uma aplicação aqui. Fundamental. Isso nos ensina que não há salvação à parte de Jesus. Veja, não há coisa mais importante do que uma igreja em uma cidade que proclama o verdadeiro evangelho. Porque sem este evangelho, que apresenta Cristo como ele se revela nas Escrituras, que proclama a Cristo como nos é revelado nas Escrituras, todos estarão perdidos. Não há salvação à parte de Jesus. Aquela história de que muitos caminhos levam o homem a Deus é uma mentira. Nós vivemos em uma época extremamente pluralista, onde o relativismo tem sido pregado como a solução para tudo. Não há salvação à parte de Jesus. Só Deus podia absorver todo o peso da ira de Deus. Só Deus podia nos salvar da ira de Deus. Por isso,
a segunda pessoa da Trindade, se fez homem para receber na sua natureza humana todo o peso da ira dos meus e dos seus pecados, que os meus e seus pecados mereciam. Daí podemos entender porque ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a única via de acesso ao Pai. Não é sua religião, não é suas obras, é tão somente Jesus. Não dá como ser indiferente a isso. Tão somente Jesus pode nos reconciliar com Deus e nos declarar justo diante dele. Que Deus nos abençoe.